Foram detidas mais 4 pessoas suspeitas de envolvimento no assalto ao Louvre no mês passado, segundo avançou o Ministério Público de Paris na terça-feira. Em causa estão 2 homens e 2 mulheres da região de Paris, com idades entre os 31 e os 40 anos. O Ministério Público não indicou que papel estas 4 pessoas terão tido no roubo das joias. Mas a imprensa relata que um dos homens detidos faria parte do grupo de 4 indivíduos que terá cometido o assalto. Os magistrados tinham já apresentado acusações preliminares contra 3 homens e uma mulher, identificados em outubro no âmbito deste caso. Os assaltantes precisaram de menos de 8 minutos para roubar joias no valor de 88 milhões de euros. Um tribunal lituano condenou um jovem de 18 anos por ter organizado um ataque incendiário numa loja do IKEA em Vilnius no ano passado. O adolescente foi considerado culpado de acusações que incluíam um ato terrorista e a posse ilegal de explosivos, tendo-se apurado que agia em nome dos serviços secretos russos. Foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão. A Europa tem sido alvo de uma vaga de incêndios criminosos e de outros ataques de sabotagem com suspeitas de envolvimento da Rússia. As autoridades locais acreditam que a empresa sueca tenha sido atacada por se ter retirado da Rússia, bem como pelo apoio prestado por Estocolmo à Ucrânia. A loja do IKEA de Vilnius foi atacada em maio de 2024, quando uma bomba explodiu de manhã cedo. O culpado, na altura menor de idade, visitou várias vezes a Polónia e a Lituânia para recolher informações e preparar a ação criminosa. Over the weekend, the European Union has reportedly released a counter-proposal in response to the initial US-Russia framework, which was leaked last week. Now, the EU's plan includes major adjustments, including Ukraine's military capped at 800,000 troops in peacetime, rather than just 600,000 troops in the initially proposed plan. There is also a significant change regarding Kyiv's NATO aspirations. Ukraine joining NATO falls on consensus and agreement among the alliance's members instead of NATO committing to not accepting Ukraine. Notably, there is also a point about NATO troops not being stationed on the territory of Ukraine under its command, but specifically in peacetime. One of the most important aspects of any possible deal for Kyiv concerns Russia's occupied territories of Ukraine, and the EU-led leaked plan drops the recognition of temporarily occupied territories of Ukraine, which was included in last week's US-Russia framework. Now, the territory in question is Ukraine's Luhansk and Donetsk region, which altogether make up the region of Donbas. Moscow renewed its assaults against Ukrainian troops and Ukraine's territory in the region of Donetsk, specifically when it comes to the city of Pokrovsk. But according to the US-based Institute for the Study of War, even with the current pace and currently dedicated massive resources, Russian forces could seize the rest of Donetsk region only by August 2027. Most importantly, the leaked EU-led proposal brings back the idea of first having a ceasefire at the current contact line and then for Ukraine and Russia to start the negotiations regarding the rest of the possible deal, including the temporarily occupied territories. But this is the aspect that Moscow has been rejecting from the very beginning. Uma jovem cantora ucraniana interpretou uma canção folclórica do país no Salão Nobre da Câmara Municipal de Budapeste, por ocasião da recepção dos jovens libertados da deportação russa pelo presidente da Câmara da capital húngara, Gergely Karácson, acompanhado pelo embaixador da Ucrânia, Sándor Fehér. Desde o início da guerra, 19.500 crianças foram deportadas dos territórios ocupados para a Rússia ou para a Bielorrússia. Quase 1.800 foram devolvidas à Ucrânia, graças em parte à ONG Save Ukraine. Gyerekeket én szeretnék ilyen sima szóval zombivá tesznek, és ezentől ők
oroszok lesznek. Nem létezik Ukrajna, csak oroszul kell beszélni, és orosz kultúrát, meg a prezidentüket kell istenesíteni, sajnos. Ksenia contou a história pessoal. Я була відправлена на навчання в місто Шебекіно, це російське місто, де я навчалася на спеціальність, яка по факту мені не подобалась, і навчатися я там не хотіла, але не було вибору. Але окрім цього, мій брат також потрапив до Росії через масовий вивіз дітей начебто в табір, і це було саме низ. O presidente da Câmara de Budapeste relembrou que o povo húngaro sabe bem o que é a violência militar. Nagyon sok programunk van az ukrán közösséggel, hogy az itt lévő családok életét segítsük, szombati iskolával, más programokkal, illetve támogatjuk a testvérvárosainkat, Kijevet és elsősorban Beregszászt, amely különösen fontos nekünk, hiszen ebben a konfliktusban az ukrajnai magyarok is érintettek. Én azt gondolom, hogy a magyar történelemre egyenesen következik, hogy ezt kell tennünk, és néha nehezen érti az ember, hogy miért van egyáltalán vita erről a magyar belpolitikában. O embaixador ucraniano em Budapeste esteve presente nas conversações de paz e disse à Euronews que nada pode ser decidido sem a União Europeia. Є таке звичайне просте правило: нічого про Україну, нічого без України, і в Європі нічого без Європи. O embaixador, que é também militar, diz que todos esperam a paz e esperam que ela aconteça em breve. Os balões de contrabando de cigarros provenientes da Bielorrússia estão a voar novamente para os países bálticos, não só para a Lituânia, mas também para a Letónia. Poucos dias após o reinício dos trabalhos nos postos de passagem da fronteira lituano-bielorrussa, a situação agravou-se fortemente. A primeira-ministra lituana avisou que o governo poderá voltar a fechar a fronteira com a Bielorrússia se o contrabando de cigarros em balões continuar. Este aviso foi feito depois de uma série de incidentes que perturbaram várias vezes o trabalho do aeroporto de Vilnius. Estes incidentes com balões têm sido encarados como ataques híbridos. Matome, kad hibridinė ataka plečia savo geografinę teritoriją ir jau turime atvejų, kai Latvijos sieną kirto balionai šią naktį. Tai reiškia, kad tai jau ne tik Lietuvos problema, tai yra platesnio regiono problema. Na véspera foram interceptados na Letónia 8 balões provenientes da Bielorrússia. De acordo com a polícia, 720 mil cigarros de contrabando foram transferidos para o país com a sua ajuda. Um desses balões aterrou numa floresta a 60 km da fronteira. Viņus īpaši vadīt nevar, viņus vada vējš, un viņi pēc noteikta laika, atdziestot gāzē, nolaižās. Un tā vieta ir pilnīgi neparedzama. Viņiem ir klāt piestiprināti GPS trekeri, pēc kā arī tie cilvēki, kas nodarbojas ar pretlikumībām, izseko un savāc. 2 habitantes locais foram detidos por suspeita de contrabando. Os guardas fronteiriços registram igualmente um aumento da imigração ilegal. 30 pessoas que tentaram entrar ilegalmente na Letónia foram detidas nas últimas 24 horas. A polícia brasileira lançou na segunda-feira uma operação para remover barricadas montadas por grupos de traficantes de droga para impedir o acesso da polícia às favelas do Rio de Janeiro. O governo do Rio informou que a operação, denominada Barricada Zero, será realizada diariamente até ao final do mandato do atual governador do estado, o bolsonarista Cláudio Castro. O governo informou que 200 toneladas de obstáculos foram removidas nas ações iniciais em 5 comunidades somente no primeiro dia. A operação ocorre menos de um mês depois de uma grande operação policial que teve como alvo a rede criminosa Comando Vermelho em 2 favelas da cidade, os complexos da Penha e do Alemão. Pelo menos 121 pessoas morreram na operação, incluindo 4 polícias. A família de 5 pessoas vivia nesta casa completamente isolada, na floresta em Palmoli, na província de Chieti, no centro de Itália. Sem água canalizada ou eletricidade, 3 crianças com idades entre os 8 e os 6 anos não iam à escola, sendo os pais os responsáveis pelo ensino das mesmas. Depois de descoberto, os serviços sociais italianos consideraram que o estilo de vida da família não era seguro. As 3 crianças foram agora afastadas por ordem judicial e transferidas para uma comunidade educativa. Se a soluzione
dovesse essere la seconda, cioè la permanenza in Italia, noi chiaramente ci rendiamo disponibili a supportare la famiglia per quanto riguarda l'adeguamento del fabbricato e il sostegno di tipo sociale e scolastico ai bambini. Para suportar a sentença, o Tribunal invocou fatores como o isolamento extremo e as condições precárias habitacionais, reforçando que os menores, além de não frequentarem a escola, não tinham contacto com outras crianças, vivendo sem condições de higiene, segurança ou estabilidade. Os pais alegam que o estilo de vida é uma escolha deliberada, inspirada num regresso à natureza e não negligência ou abandono. O caso está a gerar controvérsia e uma petição online recolheu mais de 30 mil assinaturas, apelando a que a família permaneça junta. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy vai publicar um livro sobre as 3 semanas que passou na prisão, com lançamento previsto para 10 de dezembro. A editora Fayard informou que a obra, intitulada Diário de um Prisioneiro, tem 216 páginas, cerca de 11 por cada dia que esteve detido. O ex-chefe de Estado, que permaneceu separado dos restantes presidiários, anunciou a novidade numa publicação no X. Sarkozy foi condenado em setembro por conspiração criminosa no âmbito de um esquema para obter fundos para financiar a sua corrida presidencial de 2007. Um tribunal de Paris sentenciou-o a 5 anos de prisão, tornando-se assim o primeiro ex-chefe de Estado francês da era moderna a cumprir pena. Acabaria por ser libertado a 10 de novembro enquanto aguarda pelo recurso.